2, palavra com o Dr. Mário Rogério. Bom dia para todos. Vamos lá, Bom querido. dia, Pro. Pode Bom dia para todos, então. Então, Pro, ontem eu estava olhando os dados aí do ENAD, falou sobre o ENAD ontem, falou sobre as escolas públicas, as escolas privadas, e eu vou falar da nossa turma, não vou falar da Faculdade Campos Sales, não vou falar da turma da noite, vou falar da nossa turma. Perfeito. Eu tenho certeza que se a turma continuar do jeito que está indo aí, nesses 3 semestres de curso aí, eu percebi uma mudança muito grande no comportamento de todos, né? De amadurecimento. Ainda tem, no meu ver, tem muitas arestas para ser cortada, mas assim, a turma está de parabéns e eu tenho certeza que vai dar bons resultados. Era esse comentário que eu queria falar. Legal. Eu também tenho essa impressão, viu, Mário? Que, primeiro de tudo, eu notei uma evolução. Então, a gente se conheceu pouco anteriormente, né? Eu tive na sala de vocês acho que umas 2 vezes, ou seja, eu conheci pessoalmente vocês umas 2 vezes, mas eu lido bastante com a representante de sala de vocês, que eu nunca deixo de dizer que é excelente, ela é muito ativa, ela interage bastante com a coordenação, então eu consigo conhecer vocês por força das conversas que tenho com ela. E eu noto que vocês de fato tiveram uma evolução mesmo. E isso é assim, eu até digo para os alunos que até a roupa do aluno de direito muda ao longo do curso, né? Então tem aluno que, tipo, no primeiro semestre ele nem tinha um terno, né? E aí depois já chega nos últimos semestres, começa a trabalhar, etc. Então ele tá sempre de gravata, né? E aquela coisa toda. Então hoje eu tenho até uma dica prática para dar para vocês, que nem sempre o uso da gravata é aconselhável, né? Às vezes o fato de você estar engravatado faz com que, numa negociação principalmente, faz com que a outra parte se sinta um pouco preterida. Então às vezes você coloca lá um blazer só, uma camisa social e sem a gravata, e isso vai te dar melhores resultados na negociação. É uma dica prática que eu aprendi depois de 10 anos, porque eu sempre, durante todos os anos da faculdade, eu gostava de me apresentar. Inclusive, eu não sei se vocês sabiam, né? Até quando eu estudava, em algumas instituições era obrigatório o aluno de direito usar, no mínimo, gravata. O desejável era um terno, né? No mínimo a gravata. Então, isso até diferenciava dos demais. A carreira jurídica ela é muito formal e muito cheia de tradições, o que particularmente é uma coisa que eu gosto, né? Mas é um encanto, né? Mas o que acontece é que até o guarda-roupa da gente muda, porque uma colega minha e quem me disse, eu vou dar o crédito, tá? Quem me disse isso não foi não foi uma conclusão minha só, mas foi uma conclusão tirada a partir de um mestre, meu mestre, que hoje ele pode ser mestre de vocês também e será, que é o professor Ricardo Rabonese, o professor que foi meu professor aí na Campos Sales e que será professor de vocês. Tinha uma aluna nossa que na verdade ela era da minha turma quando eu estava na graduação, que ela entrou na sala de aula com um chinelo rasteirinha, né? Uma blusinha assim, meio que mostrando a barriga até, e uma saia, né? Uma mini saia, na verdade. E aí o professor olhou, fez aquela cara de estarrecimento, quando vocês vão conhecer ele, vocês vão entender melhor isso que eu estou contando depois, quando conhecerem. Mas ele fez uma cara de estarrecimento e tocou o barco, porque ele é um príncipe, né? Mas 2 anos depois ele chegou e falou assim: olha, fulana, você lembra uma vez que você... Pô, lembra, veja só você, né? Hoje... Aí ela estava com um sapato de salto alto, já estava trabalhando, estava fazendo estágio, etc. Então já tinha uma vestimenta de acordo com o emprego que ela tinha, né?
E aí ele falou assim, olha só como é que as coisas vão mudando ao longo dos semestres, né? Talvez se ele tivesse falado alguma coisa para ela lá atrás, olha a sabedoria dele, né? Se tivesse falado alguma coisa para ela lá atrás, ele iria magoar, iria frustrar, né? Não ia incentivar. Então ele ficou quieto e no momento oportuno ele falou. Daí eu tirei essa conclusão, que até a nossa roupa muda ao longo do nosso curso. Então, o Albert Einstein, ele tinha uma frase muito importante que, no meu entender, para a gente... Por que eu acho que ela é importante? Porque ela explica uma situação muito, muito interessante da vida da pessoa. Uma vez que, a frase dele era mais ou menos assim, uma vez que a mente da pessoa cresce, ela nunca mais volta a ser pequena, né? Significa dizer o seguinte, tudo isso que vocês estão aprendendo, tudo isso que vocês estão vivendo, todas essas experiências, por exemplo, nunca mais vocês vão deixar de usar uma plataforma de interação ao vivo como essa, por exemplo. Porque a nossa mente abriu para isso. Então nunca mais você vai se opor, você vai ser contra. Pô, você tem todo o direito de ter sua preferência. Não, eu prefiro presencial, beleza, isso é questão de gosto, e gosto não se discute. Mas, uma vez que a mente abriu, puxa, agora você não tem... O céu é o limite, então você não volta mais, ela não diminui, né? A mente aberta, ela não volta a ser quem ela era. Então, o Albert Einstein falava isso já, né? Então é muito importante, né? Bom, já afiamos o nosso machado, né? Então, para quem está assistindo a nossa gravação agora, até agora a gente estava afiando o machado, então a gente falou sobre a prova, falou sobre carreira profissional, sobre a nossa vida do futuro. E aí eu começo hoje a nossa aula contando para vocês como é que tudo desanda no direito das obrigações. Agora é a hora da verdade. Até então, a gente estava estudando as regras do jogo, o melhor cenário possível, quando tudo dá certo, né? Mas nem sempre a vida é assim, né? Então, a gente vai falar hoje sobre inadimplemento das obrigações. O inadimplemento das obrigações é o descumprimento das obrigações. Então, são palavras sinônimas, né? Também é conhecido como inexecução ou não execução de uma obrigação. E aí a gente vai ter aqui um conceito. Eu não vou pedir para vocês anotarem, porque vocês podem ouvir isso depois. Alguns alunos eu sei que gostam de anotar, né? Mas eu vou trazer para vocês um conceito de inadimplemento das obrigações, né? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, que o inadimplemento das obrigações é o descumprimento voluntário ou involuntário de uma obrigação assumida, tá? Então, é o descumprimento voluntário ou involuntário de uma obrigação assumida. Esse inadimplemento de obrigação, pessoal, ele por que a gente fala que ele pode ser voluntário ou involuntário? Porque existem situações em que o devedor, ele voluntariamente, ou seja, sem ausência, ou melhor, ausente culpa, mas presente dolo, ele descumpre a obrigação. O que é o dolo? O dolo é a vontade de não cumprir com a obrigação. E por que eventualmente um contratante, um devedor, ele deseja descumprir aquela obrigação? Qual que é a razão de ele ter intenção em descumprir a obrigação? São muitas. Pode, por exemplo, passar pela seara da conveniência, né? Pode ser que para ele não cumprir com aquela obrigação seja conveniente. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas informações importantes. Por exemplo,
Eu acho que eu já falei para vocês isso uma ocasião. Eu sou síndico de um prédio, né? O edifício onde funciona o nosso escritório. E em alguns momentos, algumas unidades autônomas acabam ficando com uma cota condominial em aberto, né? Variavelmente, eu tenho pouquíssima inadimplência, né? Mas invariavelmente 3 unidades, 2 unidades, todo mês eu tenho lá um pequeno atraso, alguma coisa assim. Então imagina vocês que se eu não cobrasse nenhuma punição, não cobrasse multa, não cobrasse juros, não cobrasse atualização, e dessas unidades que ficam inadimplentes, o que acontece? E ainda parcelasse para elas o débito, só para poder zerar a nossa inadimplência ou algo parecido, o que ia acontecer? Eu estaria passando a mensagem para aquele devedor que eu, como credor, na verdade, como representante de um conjunto de credores, eu autorizo que ele tenha uma condição de pagamento melhor e diferenciada do que aquele que pagou em dia. Ou seja, se eu estou devendo uma quantia de uma obrigação e não me cobram nenhuma consequência pelo meu atraso, e ainda me parcelam para que eu possa cumprir essa obrigação, vocês não acham que é mais conveniente, né, eu não cumprir com a obrigação do que cumprir com a obrigação? Os devedores, eles são assim, às vezes eles são empresários, são empresas que precisam decidir a quem pagar, porque não dá para pagar todo mundo. Eu vou pagar a quem? Eu vou pagar aquele que me demanda menos esforço, aquele que a multa é menor, aquele que a negociação é melhor, né? Então, eu posso não cumprir com uma obrigação de forma voluntária e posso não cumprir com uma obrigação de maneira desejada, programada. Tá? Então, esse inadimplemento das obrigações, ele está alocado no artigo 389 do Código Civil. Ele é no 389 que começa a tratar desse assunto. E aqui, pessoal, vocês sabem que eu não gosto de fazer leitura de artigo, mas eu acho que é importante que a gente leia. São 4 artiguinhos que a gente deve ler aqui agora. Eu estou compartilhando minha tela, queria saber se todo mundo está vendo. Então, fazendo um joia, você me diz se está vendo, ok. E aí, olha, não vou falar o mais importante, tá? Mas, assim, um artigo muito importante é o 389 mesmo, né? Que ele diz o seguinte: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficialmente, ou melhor, índices oficiais estabelecidos e honorário de advogado. A gente já leu esse artigo aqui em alguma aula, tá? Isso não é a primeira vez que vocês estão vendo esse artigo. Mas o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que não cumprida a obrigação, responde. Lá. O que responde não importa, né? Mas não importa agora, né? A gente vai falar de cada uma das consequências do inadimplemento. Agora, não é bem assim, não cumprida a obrigação vai responder. Existe excludente, né? Então, quando eu falei para vocês sobre a inexecução voluntária, né? Ou seja, o descumprimento voluntário, é esse caso aí do 389. Né? Não cumprir a obrigação há de ter uma consequência. Agora, não cumprida a obrigação, mas sob a alegação de
existência de caso fortuito, força maior, né? Ou qualquer tipo de excludente da responsabilidade civil, ou seja, quando o inadimplemento ocorrer sem a culpa do devedor, a gente tem aquelas consequências que a gente já estudou em outros artigos, da obrigação de fazer e da obrigação de dar. Quando a gente tem ausência de culpa do devedor, a gente pode incidir numa hipótese de exclusão de sua responsabilidade e, portanto, das suas consequências, das consequências do inadimplemento. Significa dizer que o inadimplemento, quando provado que ocorreu por um motivo que fugiu da vontade do devedor, fugiu do controle do devedor, ou seja, o devedor ele descumpriu, mas por um fato que a ele não pode ser atribuído, a gente está diante de uma situação de excludente dessa consequência do inadimplemento. Significa dizer que a obrigação fica resolvida. Resolvida não há obrigação de cumprir com a obrigação e não há consequências do descumprimento da obrigação. Isso é muito importante, tá? Então, Professor, eu já lhe dou a palavra. Eu não vi quem que era, mas eu já lhe dou a palavra. Além de ficar desobrigado de cumprir com a obrigação, além disso, não há consequência pelo inadimplemento, tá? Que é perdas e danos, honorário de advogado, né? Juros, atualização monetária. Beleza? Foi o Mário que me chamou? Foi isso? foi, professor. É que Fala, meu querido. você está falando, está explicando essa parte aí, e caiu uma questão na prova Uhum. sobre a deteriorização do objeto, da coisa. Deu o exemplo do carro e tal. Sim, E quando tem culpa e quando não tem culpa. isso. Nesse caso, se enquadra nesse exemplo que o senhor está dando? Sim, é justamente no momento anterior, quando a gente falou sobre as obrigações de dar, as obrigações de fazer, a gente falou sobre a possibilidade de você ficar exonerado do cumprimento da obrigação, né? Do rompimento do vínculo da obrigação, mas por uma situação em que não houve culpa do devedor, né? Aí a gente tem a deterioração da coisa e tem a perda integral da coisa, né? Quando há deterioração, em qualquer hipótese sem culpa, desobriga o cumprimento. Se com culpa, a gente tem que ver se a coisa foi perdida ou deteriorada. Se foi deteriorada, das duas, uma. O credor pode exigir aí um abatimento, né? Ou o devedor pode exigir um abatimento, né? E aí você tem essa situação de uma diminuição do quantum debeatur, né? Ou seja, uma diminuição do quanto se deve cumprir ou pagar. Porque a gente sabe que uma coisa deteriorada, ela vai continuar prestando para aquilo que ela foi, ou seja, um veículo deteriorado, ele continua sendo um veículo, mas ele vai valer um pouco menos, né? Uma geladeira sem o motor, ou seja, uma geladeira que não refrigera, é uma caixa de aço, né? Eu nem sei se é aço o material que eles usam hoje, mas é uma caixa que pode servir para qualquer coisa. Pode servir como um armário, mas não servirá como uma geladeira, né? Então essa é uma situação interessante. E aqui, o que a gente está estudando agora é que, além de desobrigar o cumprimento, fica também exonerado das consequências do inadimplemento. Então, não precisa cumprir com a obrigação,
por causas de excludente e também não responde pelas consequências do inadimplemento, né? E aí agora, beleza? Deu para compreender? Tá. E aí agora, pessoal, eu vou avançar um pouquinho para vocês e vou falar o seguinte, que aqui no 389, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas situações, tá? Então, não cumprida a obrigação, responde o devedor. Então, a gente vai começar a falar agora só do inadimplemento onde o devedor teve culpa, tá? Inadimplemento que foi causado por causa do devedor mesmo, tá? Não houve nenhum tipo de excludente de responsabilidade, então aqui ele tem culpa ou dolo. Toda vez que eu falar dolo, pessoal, não é dolo, é dolo, toda vez que eu falar dolo, eu estou falando de intenção, tá? O sujeito respondeu por um crime doloso, ou seja, o sujeito queria cometer aquele crime. O sujeito fez um inadimplemento, descumpriu dolosamente uma obrigação. O sujeito ele tinha intenção de descumprir, tá? Agora, quando eu falar de culpa, eu estou falando que ele agiu, no mínimo, ele teve participação por imprudência, que mais? Imperícia, negligência ou negligência, né? Então, vamos pensar numa obrigação agora, que seja uma obrigação de pagar dinheiro, pagar uma quantia exata, um pagamento da compra de um produto, tá? Então o que a gente vai comprar hoje, hein? Vamos comprar uma coisa bem legal. Um helicóptero. Vou comprar um helicóptero. Quem já comprou um helicóptero aqui? Ninguém, né? Então tá bom. Eu já comprei, tá? Eu já comprei várias vezes, desde que eu dou aula de direito das obrigações, eu já comprei Ferrari, já comprei helicóptero, eu tô só comprando. Bom, então eu comprei um helicóptero. Já me entregaram esse helicóptero e eu tenho que agora pagar o preço dele, né? E como que eu comprei esse helicóptero? Eu comprei por intermédio de um financiamento direto com o vendedor. Eu simplesmente vou pagar algumas parcelas no boleto bancário, porque afinal, quem compra um helicóptero só pode ser uma pessoa que tenha crédito na praça, né? E aí, o primeiro boleto bancário eu paguei, tá lá, pago certinho. O segundo boleto bancário, segunda parcela, portanto, daquela obrigação de dar coisa certa, dinheiro, né, quantia certa, eu não paguei. O que é que o credor pode exigir de mim? Vamos lá no 389. 389 diz o seguinte: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária. Vamos conversar sobre perdas e danos? Vamos. Perdas e danos. Digamos, vocês sabem muito bem que o dinheiro ele tem um preço, um custo, né? Então, e esse custo a gente chama de juros remuneratórios, né? Então, quanto é que uma empresa paga para ter um dinheiro em caixa? Então, imagina que a empresa que me vendeu o helicóptero, ela tenha que, por exemplo, pagar impostos sobre aquela venda, né? Ela tem que pagar folha de pagamento, e ela esteja esperando o meu pagamento, o pagamento daquela minha parcela,
para cumprir com essas obrigações. Então, ela precisa receber de mim para poder pagar o imposto da nota fiscal da venda do helicóptero, ela precisa pagar, talvez ela tenha, para ter comprado aquele helicóptero para me vender, ela teve que tomar um dinheiro emprestado no banco, né? Então, o meu atraso no pagamento dessa obrigação implicou para o credor em algumas consequências. Então, o credor ele vai pagar multa pelo inadimplemento da obrigação tributária, ele vai ter que pagar uma multa porque ele não pagou o salário do funcionário num dia, ele vai ter que ter, enfim, vai ter uma série de consequências, e essas consequências, quando mensuradas, ou seja, quando eu conseguir contabilizar e provar que aquele inadimplemento me correspondeu diretamente a um prejuízo, né, uma quantia específica, aí eu posso repassar isso para o credor. Vamos imaginar uma situação de um taxista que está lá dirigindo o seu carro. Hoje eu posso usar taxista, motorista de aplicativo e tal. Mas o taxista, aquele táxi branquinho, que tem uma plaquinha em cima do capô, né? Onde você pode ver lá táxi. Taxista. A gente sabe muito bem que o taxista, como regra, ele usa o veículo dele para quê? Para trabalhar. Ele ganha dinheiro com aquele táxi. Agora, não sei se vocês sabem, né? Mas muitos taxistas, eles não possuem o carro. Eles utilizam o carro de uma frota, de uma empresa. Então, eles alugam aquele táxi de uma empresa que tem vários táxis e ele paga uma diária por isso. Eu preciso de um minutinho que eu vou conectar esse carregador aqui na bateria. Só um minutinho. Pessoal, enquanto o professor deu um minutinho, Voltei. O livro que o professor estava se referindo aí do Machado é a Bíblia do Concurseiro. Você acha esse texto lá. É um texto bem bacana. Legal, se depois você puder compartilhar com a gente esse texto aí, é legal. Bom, mas na verdade, eu li esse conto num outro livro, que eu esqueci o nome, mas depois eu passo para vocês. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? O taxista que tem o seu carro próprio, não é desse que eu estou falando. Eu estou falando daquele taxista que paga uma diária. Então, ele aluga o carro por uma diária de, vamos imaginar, por dia ele tem que pagar R$100. Tá? Além disso, ele tem normalmente, quando ele trabalha lá por 12 horas, ele ganha, além dos R$100, ele ganha mais R$900, ou seja, ele tem R$1.000 de receita total, sendo que R$100 é o custo do carro. Né? Quando eu causo um dano para esse taxista, ou seja, eu vou lá, bato com o meu carro no carro dele, e ele vai precisar mandar consertar. Aquele carro vai ficar parado por alguns dias, tá? Eu não estou considerando nenhuma hipótese em que o seguro vai cobrir, ou a própria locadora, da onde ele tem a frota, de onde ele pega o carro, vai substituir o carro, ele continua trabalhando. Não é essa possibilidade que eu estou me referindo. Eu estou me referindo de uma situação em que o carro dele vai precisar ficar parado mesmo. Tá? Aqui, a gente tem 3 modalidades. Primeiro, 2 modalidades. No exemplo que eu dei, a gente tem 2 modalidades de perdas e danos.
Primeira modalidade de perda, dano material. Ele tem um custo de R$ 100 por dia? Tem. Esse custo eu consigo comprovar? Consigo, porque ele tem lá um contrato com a empresa de frota e eu consigo provar que ele é devedor de R$ 100 todo dia que ele tiver com o carro. Inclusive os dias que o carro ficar parado. Se ele ficar doente, tem uma dor de barriga e não sair de casa para trabalhar, ele vai pagar os R$ 100 independente. Se ele fizer R$ 5.000 num dia de trabalho, ele vai pagar os R$ 100 do mesmo jeito. Se ele fizer só R$ 50 no dia de trabalho, ele vai pagar os R$ 100. Ou seja, R$ 100 é devido por força de um outro contrato que ele tem. Ok. Então, dano material, ele tem. Vamos supor que ele não queira, que ele opte por não acionar o seguro, ou que não haja seguro no veículo, e que ele tenha que fazer o reparo do para-choque, da lanterna do lado direito e da lâmpada. Ele continua tendo um dano material, só que não só de R$ 100, mas é R$ 100, mais o custo do para-choque, mais o custo da lanterna, mais o custo da lâmpada, mais a mão de obra do profissional de funilaria que vai cuidar desses reparos. Bom, dano material ainda. Todo mundo concorda comigo? Agora, existe um outro dano. Esse não é possível de se calcular a olho nu, vamos dizer assim, que são os lucros cessantes. O que são os lucros cessantes? Aquilo que ele deixou de receber porque não pôde trabalhar. E ele não pôde trabalhar por culpa de quem? De mim, que causei o dano a ele. Então, o que se deve fazer? Deve-se verificar o quanto, em média, se um taxista daquela região recebe, e aí você apurar um lucro cessante, aquilo que se deixou de ganhar. Pessoal, vocês já conseguiram perceber a dificuldade que se tem de apurar esse lucro cessante? Diferentemente do dano material, que é comprovado, tem que ter nota fiscal, tem que ter documento hábil que prova. Dano material é específico. O lucro cessante não. O lucro cessante é aquilo que você deixa de ganhar. Ah, mas e se ele não tivesse ido trabalhar? Eu não posso presumir isso. Eu tenho que presumir que ele estava trabalhando, né? Eu tenho que presumir que ele ia trabalhar. Vocês concordam comigo? Sim. Então, como é que a gente comprova esse lucro cessante? Professor, eu acho que em relação ao que ele ganha por dia, tem que ver se eles têm alguma planilha, né, que marca a saída do ponto, né, se tem um controle interno de ganho diário, né? Então, primeira coisa possível, você, e aí esse ônus de prova, tá? Porque o que eu estou fazendo para vocês agora? Eu estou falando assim, pessoal, existe uma coisa chamada direito material e outra coisa chamada direito processual. Prova, ela é direito processual. Direito material, estou dizendo para vocês, existe o direito de pleitear lucros cessantes, ponto final. Agora, prova de lucro cessante, que é ônus de quem? Vai ser ônus do taxista. É o taxista que tem que falar, escuta, eu ganhava por dia R$ 1.000. Como que ele vai fazer isso? Ele pode comprovar com documentos idôneos. Então, hoje, já vamos falar de um momento mais moderno, né? Por isso que eu não queria falar especificamente dos aplicativos, porque a prova está na mão. Pega o relatório
dos últimos meses do motorista do aplicativo, que isso ele tem com 4 cliques no celular dele, né? E ele te manda no Zap. Você que é o doutor, recebe no Zap, né? Então, ele tem isso muito fácil para te dar. Mas antigamente era um pouco mais difícil, mas o taxista, por exemplo, ele podia comprovar por intermédio de até mesmo de prova testemunhal. Então ele chamaria, por exemplo, alguém do ponto de táxi onde ele trabalha e fala, não, em média um taxista aqui da nossa região, se trabalhar direitinho, ele recebe R$1.000 por dia, né? Eles falam R$1.000, né? Eu gosto muito dos taxistas, né? O avô do meu irmão era taxista num ponto que tem aqui naquele extra da Ianguera, né? Anos atrás. E inclusive esse avô do meu irmão, porque ele não era meu avô, porque meu irmão é filho do segundo casamento do meu pai, morava ali na região do Parque São Domingos também, então muitos de vocês são da região. Oi, Dani? Mora perto da minha casa, então. Exato, exatamente. Ele faleceu, infelizmente, há alguns anos, né, na década de 90, mas e eu gostava, e taxista é bom porque eles gostam de conversar, e eu também gosto, e aí, enfim, viagem divertida garantida, né? Bom, hoje, com a modernidade, a questão da prova ficou muito mais fácil de se produzir, tá? A gente faz uma busca em todo o Código Civil acerca de lucros cessantes, e aí a gente tem, toda vez que falar sobre lucros cessantes, vai aparecer 4 vezes no Código Civil. Eu estou compartilhando a tela com vocês, né? E aí ele fala aqui, ó, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes. Outro lugar, lá no 950, quando fala sobre indenização, tá? No 950, ele fala, se a ofensa resultar de defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes. Tá vendo aqui, ó? De novo. Aí vou de novo teve 949 que eu não li. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e lucros cessantes. E aí o 952, havendo usurpação ou esbulho alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes. Então vejam como que o lucro cessante ele se revela, sempre como forma de reparar um dano, sempre como forma de reparar um dano, mas um dano presumido, né? Óbvio, um sujeito que está trabalhando, presume-se que ele não vai trabalhar. E se ele não vai trabalhar, logo ele não ganha, né? Agora, é sempre assim? Não. Evidentemente que não. Por exemplo, eu sou funcionário das Faculdades Integradas Campos Sales, e se eu tiver um problema de saúde e que eu fique afastado por mais enfim, se eu ficar afastado por um dia, eu não preciso cumprir com o meu contrato de trabalho. Eu vou receber, a instituição não poderá descontar de mim aquela minha falta, e o meu contrato de trabalho continua incólume. Se eu ficar afastado por mais de 14 dias, eu continuo recebendo, mas do INSS como um auxílio doença.
o fato é que eu não, por ficar sem trabalhar, eu não vou ter um lucro cessante, eu não vou deixar de ganhar algo, né? Porque meu salário vai permanecer incólume. Agora, se eu fosse um profissional que ganhasse por dia, então vamos imaginar que eu fosse um profissional da área da limpeza de piscinas, por exemplo. Eu sou piscineiro, eu trabalho na casa de alguns clientes por dia limpando uma piscina. Ou como jardineiro, talvez jardineiro faça mais sentido. Se eu não trabalhar, meu trabalho ele não tem necessariamente um vínculo empregatício, eu posso ter um contrato com os meus clientes, mas se eu não trabalhar, eu não recebo. É assim que diz o meu contrato. Significa dizer que eu terei de ser indenizado por lucros cessantes, tá? Bom, continuando no exemplo do taxista, eu vou dar incrementar com mais um apetrecho aí a nossa questão. Houve o acidente de veículo que resultou de danos materiais comprovados, lucros cessantes, porque ele ganhava quando trabalhasse com aquele carro, e por força daquele acidente, o taxista quebrou um braço e teve de fazer uma cirurgia. Essa cirurgia ocasionou um dano moral. Por quê? Porque ele vai ficar com uma cicatriz permanente, porque ele vai precisar fazer fisioterapias. Vocês sabem muito bem, eu não sei se alguém já teve a quebra de algum membro, né? Mas quando você quebra, por exemplo, uma perna, um braço, alguma coisa assim, toda vez que muda o tempo, você sente uma dorzinha que, por força da temperatura, etc. e tal, você sente um desconforto, né? Então ele vai ter isso para o resto da vida, além da cicatriz, dos aborrecimentos e tal. Por quê? Porque você passou no sinal vermelho e colidiu com o carro do taxista. Ou seja, você agiu, você teve uma conduta ilícita, você agiu com uma imprudência, com uma negligência, você causou um dano, né? E esse dano, além dos danos materiais, foi um dano moral também. Então, aqui no 389, né, ou melhor, 394, se eu não me engano, 394. Não, a gente está falando do 389. Responde o devedor por perdas e danos. Então, essas perdas e danos, ela engloba tudo isso que eu disse, os danos materiais que são provados com documentinho. Então, portanto, a gente vai fazer o encerramento do nosso curso, tem com uma aula prática. Eu acho que eu já tinha dito isso para vocês. A gente vai fazer uma petição inicial de um acidente de trânsito, de um taxista, tá? Então, a gente vai, naquele momento, a gente vai falar sobre a questão das provas que a gente quer produzir. Então, a prova do dano material são os documentos, tá? São os documentos. A prova do lucro cessante, eu posso, como eu disse para vocês, até mesmo levar um colega de lá do ponto de táxi para comprovar o quanto é que se ganha geralmente num dia de táxi. Eu posso ter uma prova pericial, onde um perito vai atestar se houve ou não um lucro cessante e quanto é esse lucro cessante. E aí eu posso ter também um dano moral.
O dano moral, ele é de cunho absolutamente subjetivo. E vou dizer para vocês o seguinte, que o dano moral, pessoal, no Brasil, ele é visto com bastante cautela. Por quê? Porque senão eu ia falar assim, eu abri hoje o microfone, pedi para vocês me darem bom dia e a Dani não me respondeu bom dia. Vou processar a Dani por danos morais, só porque ela não me deu bom dia. Ora, não há qualquer tipo de dano à minha honra, à minha imagem, nada disso. Por quê que não há? Porque a vida é cheia de aborrecimentos. Porque nas relações sociais a gente pode ter pessoas mal educadas. Não que a Dani seja, é só um exemplo, né? Mas é isso. Aí eu vou aproveitar aqui que estamos entre amigos e vou dizer, a Dani sabe do que eu estou falando, inclusive. Esses dias fui surpreendido com um post no Facebook da Campos Sales, né, onde uma aluna insatisfeita com algumas questões atinentes à instituição, usando indevidamente a rede social para fazer uma reclamação. Por que eu digo indevidamente? Porque a rede social ela não serve para você fazer reclamações. Então, se vocês querem reclamar algum direito de vocês, não, isso eu estou falando como professor, estou falando como amigo, né? E isso aqui é uma dica de ouro. Não usem a rede social para essa finalidade. Tá? Por que não usem? Porque existem meios corretos de você exigir o cumprimento de uma obrigação. Tá? E aí a aluna, ela não se contentando em falar as questões particulares dela, ela me inclui no meio das reclamações dela e começa a falar mal sobre a minha pessoa, né? E aí, evidentemente que eu não tomei qualquer providência em desfavor dessa aluna, né? Eu até entendo o momento dessa aluna. Inclusive ontem falei com ela, ela me agradeceu muito pela ajuda que eu dei, então não guardo rancor, nada disso, né? Mas digo para vocês, existe inclusive uma tese de dano moral causado à pessoa jurídica, à imagem de uma empresa, tá? Olha que sério isso. Então, quem gosta de reclamar nas redes sociais, fazer piada ou até mesmo ficar colocando lá, tentando manchar numa rede social a imagem de uma empresa, tomem cuidado com isso, porque isso pode dar ensejo aí uma indenização por dano moral, né? Então, no Brasil, como é que a gente tem aí os tribunais se comportando no que trata dano moral? Tem um certo cuidado, uma certa cautela, e há uma separação entre o que é um mero aborrecimento contratual para um dano moral. O dano moral é aquilo que atinge a honra, a intimidade, os direitos da personalidade do ofendido, da vítima, né? Daquele dano, ou seja, quem suportou aquele dano. Já tive um caso no escritório de uma pessoa que caiu dentro do mercado porque
o mercado estava com o piso molhado, ela teve de fazer uma cirurgia, ela teve muita dor, fratura exposta. A dinâmica desses fatos aconteceram durante um período de festas, né, fim de ano, Natal e Ano Novo, e ela passou esse período toda internada num hospital fazendo o tratamento médico. E aí, essa situação causada pela negligência do supermercado em permitir que o piso ficasse molhado por muito tempo e por não sinalizar que aquele piso estava molhado, foi suficiente para afastar um mero aborrecimento contratual e imputar ao mercado a obrigação de indenizar por dano moral, né? Então, essa é uma... mas o acidente aconteceu por descuido da vítima. A vítima podia ter visto que o piso estava molhado e ter tomado cuidado, né? Aí envolvem outras questões, por exemplo, de que o mercado ele tem o dever de sinalizar e tal, né? E não dá para passar para o consumidor essa responsabilidade e tudo mais, e aí você tem uma indenização por dano moral bem aplicada, né? No mais, indústria das indenizações não é permitido no Brasil, né? Isso, os juízes procuram afastar isso já em primeira instância, e se por acaso não for afastado no tribunal, essa decisão ela é reformada, né? Então, o inadimplemento de uma obrigação ele pode causar tudo isso, perdas e danos, tá? Que são essas três coisas que eu falei para vocês. Agora, fala o artigo 389, e eu tô acabando para a gente fazer a nossa pausa para o café. O 389 ele fala sobre juros e atualização monetária segundo índices oficiais e honorários do advogado, tá? Então, o que a gente vai tratar agora? Dani, vocês querem fazer o intervalo agora, é isso? É 9h30 o horário, né, de fazer, né? 9h25. Tá. Então, é assim, a gente vai deixar para a segunda parte da nossa aula. A gente vai falar sobre os juros, porque juros, a gente tem 3 espécies de juros. A atualização monetária, eu vou explicar para vocês como é que a gente costuma fazer isso num processo, e aí honorário de advogado eu vou passar também um fundamento legal para vocês. Então, aí a gente fecha essa questão do inadimplemento, e aí a gente vai poder falar sobre a mora, que é o atraso, tá bom? Que horas, Dani, que a gente volta? 10, são 9h34, agora 10 para as 10 a gente volta? Tá bom. 9h35 a gente volta, então. Tá. 9h50, então. 9h50, tá bom? Só um cafezinho, a gente volta aí. Até daqui a pouco, pessoal. Falou, professor.